Nós temos 21 deputados participando da sessão. Temos 5 deputados presentes aqui no plenário e temos os outros deputados participando de maneira virtual. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão no dia 5 de maio de 2020. Solicito ao deputado Bruno Toledo, ocupando a segunda secretaria, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Presidência do excelentíssimo senhor deputado Marcelo Vitor, presidente, aos 30 dias do mês de abril do ano de 2020, na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, em conformidade com o ato da mesa diretora número 08 de 2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo do dia 6 de abril de 2020, combinado a redação esculpida no ato da mesa número 10 de 2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo do dia 27 de abril de 2020, que normatizam a deliberação remota no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Estão presentes em plenário os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Bruno Toledo, ocupando a primeira secretaria, Léo Loureiro, ocupando a segunda secretaria, Ângela Garrota e Silvio Camelo, e remotamente por videoconferência os senhores deputados Galva Novaes, Ivan Beltrão, Paulo Dantas, Cabo Bebeto, Sibeli Moura, Davi Maia, Fátima Canuto, Flávia Cavalcante, Francisco Tenório, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, João Pereira, Marcelo Beltrão e Ricardo Nezinho, a número regimental, contabilizadas as presenças, tanto físicas quanto virtuais, nos parlamentares. O senhor presidente declara aberto os trabalhos. É lido, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: indicações número 596 e 597 de 2020, de autoria do deputado Cabo Bebeto. Indicação número 598 de 2020, de autoria do deputado Tarcísio Freire. É lido, discutido e aprovado o requerimento sem número /20, subscrito pelo deputado Bruno Toledo, que solicita a inclusão da pauta da ordem do dia de hoje do projeto de lei ordinário número 317 de 2020 para a primeira discussão e, não havendo oradores, passe a votação em primeiro turno. São lidos, discutidos e aprovados os pareceres números 535 e 540 de 2020 da segunda comissão e número 542/20, conjunto das quarta e sétima comissões. Esgotada a matéria expedientes, na hora do expediente, com a palavra do deputado Silvio Camelo. O orador faz esclarecimentos quanto às denúncias de irregularidades no LACEN e expondo omissões de informações importantes e a divulgação de inverídicas com o objetivo de afetar a imagem do órgão, e discorre sobre a transparência na prioridade para a realização do teste de Covid-19. Encerrada a hora do expediente, passa a ordem do dia. Proceder à verificação de quórum. Há número legal para deliberar. É discutido, encerrada a discussão e aprovado em primeiro turno a votação do projeto de lei número 317/20. O senhor presidente comunica que está em pauta para recebimento de emendas projeto de resolução número 46/15, 54 e 55/20. Encerrada a ordem do dia, fase de explicações pessoais, conforme ato da mesa número 10/2020. Parágrafo 5º, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo, do dia 27 de abril de 2020, que assegurou aos senhores deputados que estão remotamente participando da sessão por videoconferência a fazer uso da palavra em explicações pessoais, se assim o desejar. É concedida a palavra ao deputado Davi Maia. O orador saúda a aprovação da primeira votação do projeto de lei número 317/20. Prossegue sustentando que é necessário apurar as denúncias de irregularidades no LACEN, especialmente a de nepotismo. Conclui exigindo que seja publicado o ato do governo estadual fixando os critérios para prioridade nos testes de Covid-19. Com a palavra do deputado Paulo Dantas, o orador faz denúncia de atraso no atendimento de solicitação para remoção de paciente com suspeita de Covid-19 pela SAMU, do Hospital Antônio Vieira Filho em Batalha, e que resultou em óbito. Conclui apelando por providências urgentes e alerta que os casos suspeitos de Covid-19 estão aumentando no sertão de Alagoas. Com a palavra do deputado Cabo Bebeto, o orador alerta para dificuldade na SAMU em atender a demanda dos suspeitos de Covid-19. Prossegue tecendo críticas à não prorrogação do pagamento do IPVA e conclui sustentando que as denúncias de irregularidade do LACEN não são falsas e lamenta as consequências que afetam
diretamente os alagoanos. Com a palavra, deputado João Pereira. O orador elogia a aprovação em primeiro turno da votação do projeto de lei número 317/20 e a isenção de ICMS para consumidores de energia elétrica de baixa renda. Prossegue manifestando sua preocupação com a manutenção da atenção aos problemas de saúde pública e a necessidade de aumento do número de unidades móveis de SAMU para atendimento aos suspeitos de Covid-19. Conclui apelando pela união de todos e ações coordenadas na administração pública. Com a palavra, o deputado Francisco Tenório, o orador discorre sobre as dificuldades que estão sendo enfrentadas nesse momento em meio à pandemia de Covid-19 e elogia as ações acertadas do governo estadual. Prossegue tecendo críticas às denúncias frutos de insatisfação de servidores emitidos do LACEN, que trazem muito prejuízo quando a conjuntura exige a união de todos em prol de Alagoas e que faz necessário cobrar responsabilidades. Com a palavra, o deputado Silvio Camelo, o orador informa que irá participar da reunião da Comissão de Direitos Humanos sobre o LACEN e assevera que as denúncias precisam ser comprovadas com documentos e os fatos precisam ser examinados com prudência. Não há mais oradores por ações pessoais. Senhor presidente, convido os senhores deputados para a sessão virtual da próxima terça-feira, a hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em nota taquigráfica, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, lavro e digito a presente que assino, Flávio Galindo, redator de atas, e eu, deputado Bruno Toledo, servindo a segunda secretaria, subscrevo. É o que consta em ata, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Bruno Toledo. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente. Desculpe, perdão. Em discussão, a ata lida pelo deputado Bruno Toledo. Não havendo quem a queira discutir, não havendo quem queira discuti-la, considero aprovado. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente. Indicação 595 de 2020, o autor é o deputado Marcos Barbosa, ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador Renan Filho, com cópia para o excelentíssimo senhor secretário de Saúde do Estado de Alagoas, Alexandre Aires, para que os leitos do Hospital Geral Professor Ibe Gato Falcão, localizado no município de Rio Largo, Alagoas, sejam transformados em leitos de UTI para combater o Covid-19. Indicação 594 de 2020, o autor é o deputado Inácio Loyola. Ele faz apelo aos excelentíssimos senhores, o governador do Estado e ao secretário do Estado de Saúde, no sentido de determinar oficialmente as agências bancárias, lotéricas e instituições financeiras de qualquer natureza a obrigação gratuita de álcool antisséptico, 70%, para os funcionários em atividade presencial e para a população em geral, visto que não há ainda registro deste fornecimento nas instituições bancárias durante atividades nos caixas eletrônicos e caixas presenciais, onde há o manuseio de moedas e cédulas, os quais também estão sujeitos à contaminação pelo Covid-19. Indicação 593 de 2020, o autor é o deputado Davi Maia. Ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador Renan Filho para que adote todas as providências cabíveis para a elaboração de ato normativo de suspensão dos descontos de empréstimos consignados pelo prazo de 3 meses da folha, suspendendo esses empréstimos dos servidores civis, militares, aposentados e pensionistas do Estado de Alagoas, com a finalidade de que os servidores possuam uma melhor situação financeira para manutenção de suas famílias durante o período da pandemia. Indicação 592 de 2020, o autor é o deputado Davi Maia. Ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas e ao secretário de Saúde de Alagoas para que adotem todas as medidas necessárias para a elaboração e publicação de um ato normativo
de fixação de critérios, prévios e objetivos na determinação das listas de prioridades na realização de exames do Covid pelo LACEN. Indicação 591 de 2020, o autor, o deputado Cabo Bebeto, ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, governador Renan Filho, para que estude os meios necessários e viabilize recursos financeiros destinados à Secretaria do Turismo, redirecionando para a distribuição de cestas básicas por 3 meses aos guias de turismo, ambulantes, garçons, motoristas de táxis, vans e ônibus de turismo do Estado de Alagoas. Indicação 590 de 2020, o autor, o deputado Inácio Loyola, ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas e também ao secretário de Estado da Saúde, no sentido de restabelecer o funcionamento de consultórios clínicos e odontológicos, respeitando normas e orientações técnicas em atendimento à Anvisa para a execução dos serviços de gastroenterologia, exames de imagem, odontologias, como também para a continuidade de tratamentos de transplantados oncológicos e outros procedimentos médicos com necessidade de uso contínuo de medicamentos, ainda que neste momento de pandemia, para alinhamento de medidas essenciais e de assistência à saúde da população. Indicação 589 de 2020, o autor é o deputado Inácio Loyola, ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas e ao secretário de Saúde, o senhor Alexandre Aires, no sentido de requisitar a distribuição de equipamentos de proteção individual, EPIs, como máscaras de tecido laváveis e álcool etílico de 70% para os servidores públicos da segurança pública, visto que não há ainda perspectiva de entrega destes equipamentos nos distritos policiais e CISPs localizados no interior do Estado, os quais também estão sujeitos à contaminação pelo Covid-19. Está aqui. Parecer 526/2020, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O relator é o deputado Bruno Toledo. Trata-se do projeto de lei de iniciativa do deputado estadual Davi Davino Filho, projeto que tramita com o número 01/2020. A proposição busca acrescentar o parágrafo único ao artigo 4º da Lei 7.991/2018 para aumentar a multa por prática abusiva em momento de situação de dano social e econômico. O parecer do deputado Bruno Toledo, ele conclui pela aprovação do projeto de lei. Com emendas. O parecer agora é da 3ª e da 7ª comissão. É uma reunião conjunta. Parecer de número 541/2020. Trata-se do mesmo assunto. O deputado relator agora é o deputado Gilvan Barros. E ele também conclui pela aprovação do projeto com a emenda em anexo. Parecer 537/2020. O relator especial é o deputado Bruno Toledo. É através da mensagem governamental 70/19, chega-nos para relatar o projeto de lei 260/2019, de autoria do Poder Executivo,
que fixa o subsídio dos integrantes da carreira da perícia oficial do Estado de Alagoas. O parecer do deputado Bruno é também pela aprovação do presente projeto, com emendas em anexo. Parecer agora da terceira e da sétima comissão. Parecer 538/2020. O relator é o deputado Léo Loureiro. Trata-se do mesmo assunto. E o relator, ele apresenta o parecer pela aprovação com a emenda supressiva em anexo. Parecer 536/2020 está também sobre a relatoria especial do deputado Bruno Toledo, um projeto de lei número 261/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a reestruturação da carreira de perícias forenses do Serviço Civil do Poder Executivo do Estado de Alagoas e da outras providências. O parecer do deputado Bruno, ele conclui pela aprovação do projeto, incluindo emenda supressiva em anexo. Parecer agora também foi de uma reunião conjunta da terceira e da sétima. É o parecer número 539/2020, trata-se do mesmo assunto. O relator agora é o deputado Ricardo Nezinho. Ele também é favorável à aprovação do presente projeto, com a concordância da emenda supressiva apresentada pelo relator especial em substituição na segunda comissão. É tudo que consta, senhor presidente, no expediente. Obrigado, deputado Paulo. Parecer 536/2020. Relator especial, deputado Bruno Toledo, substituindo a segunda comissão. Relato, projeto de lei 261/2019, da autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a reestruturação das carreiras de perícias. Ô, Bruno, da perícia é isso. A perícias forenses do Serviço do Poder Executivo do Estado de Alagoas e das outras providências. O parecer é pela aprovação da matéria e emenda supressiva em anexo. Em discussão, parecer. Terra a discussão, colocou em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 539/2020. Terceira Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento, Economia e sétima Comissão de Administração, Relação do Trabalho, Assuntos Municipais e Defesa do Consumidor. Parecer em conjunto. O deputado Ricardo Nezinho foi o relator. Trata do projeto de lei 261/19. O parecer é pela aprovação da matéria com referida emenda em anexo. Em discussão. Terra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 526/2020, segunda Comissão de Constituição e Justiça, deputado Bruno Toledo é o relator. Trata do projeto do deputado Davi Davino Filho, projeto de lei, acrescenta ao artigo 4º, parágrafo único, acrescenta o parágrafo único ao artigo 4º da Lei 7.991/2018, para aumentar a multa por prática abusiva em momento de situação de dano social econômico. Parecer é pela aprovação da matéria, com emendas em anexo. Em discussão. Terra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 541/20, conjunto, terceira e sétima comissões, deputado Gilvan Barros é o relator. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 4º da Lei 7.991, de 31 de janeiro de 2018. Parecer favorável com
As emendas em anexo em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 537-20. Deputado Bruno Toledo, relator especial. Projeto de Lei 260/2019, do do Poder Executivo, fixo subsídios de integrantes de carreira de perícia oficial do Estado de Alagoas. Parecer do relator é pela aprovação da matéria com emenda e anexo. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer conjunto da terceira e sétima comissões. Deputado Léo Loureiro, o relator. Trata do projeto de lei 260/19, que fixa os subsídios integrantes da carreira da perícia oficial. Projeto é parecer pela aprovação da matéria com a emenda apresentada em anexo. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Davi Maia, Vossa Excelência é o primeiro inscrito, presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Cidadão que nos acompanha aí pela TV Assembleia, deputadas, deputados, de maneira virtual ou presencial, estão fazendo parte dessa sessão. Senhores, estamos vivendo tempos difíceis por conta dessa pandemia. E também tempos tristes vivenciamos, presidente, nessa Assembleia de plenário vazio devido à quarentena. Mas mais do que isso, hoje sou obrigado a vir a esta casa, a participar presencialmente desta sessão, para restabelecer a verdade. E por que não dizer, para não permitir que essa casa soberana tenha qualquer um de seus direitos e deveres cerceados. O primeiro, senhor presidente, o que eu considero a passagem mais triste neste meu curto período dentro dessa casa, foram as palavras do deputado Francisco Tenório, que objetivamente me disse que eu poderia ser processado pelas minhas palavras, ou melhor, pelas minhas denúncias. Sou conhecedor da carreira jurídica e parlamentar do nobre colega. E sei que não é necessário ler e explicar a ele constitucionalmente do que trata a nossa Constituição estadual e a federal sobre a imunidade parlamentar. E aqui me refiro à imunidade da fala e não à imunidade para cometimento de outros atos. Mas faço questão de relembrar a todos, inclusive a quem está nos assistindo, até para que funcione de maneira didática. A Constituição do Estado de Alagoas, na sua seção 2, no tema dos deputados estaduais, no artigo 74, ela trata: os deputados estaduais são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Mas também, presidente, posso trazer a Constituição Federal, pilar da nossa democracia. Capítulo 3, dos Estados Federados, artigo 27, parágrafo 1º. Será de 4 anos os mandatos dos deputados estaduais, aplicando-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade e imunidade, remuneração, perda de mandato, etc. Seção 5ª da mesma Constituição, dos deputados e dos senadores, a qual o artigo anterior fazia menção. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil, penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Mas ainda, posso somar a isso o parágrafo 6º.
os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Ora, caros senhores, posso trazer também aqui a questão do nosso poder de fiscalização do Poder Executivo. Na Constituição do Estado de Alagoas, deputados, seção 3, das atribuições do Poder Legislativo, artigo 81. A fiscalização dos atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta, será feito pelo processo regulado nessa Constituição e lei complementar. Já na Constituição Federal, por analogia, na seção 2, das atribuições do Congresso Nacional, artigo 49, é da competência exclusiva do Congresso fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer uma de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Deputados, imunidade parlamentar é para qualquer denúncia. Parlamentar tem dever legal de denunciar sempre que preciso. Além disso, nunca falei o nome de nenhum servidor do LACEN para preservar a imagem de todos. Muito pelo contrário. Quem expôs o nome da funcionária aqui? Pois sim, Vossa Excelência, deputado Francisco Tenório. E quero deixar bem claro, não pedi sigilo nem resguardei os nomes dos envolvidos por nenhum medo de retaliação, mas sim para não causar nenhuma condenação precipitada e que todas as pessoas possam se defender das denúncias, tanto nessa casa, nas 3 comissões, quanto no Ministério Público. A única pessoa que eu citei várias vezes aqui foi, sim, a prima do governador, porque já estão claros os problemas gerenciais, inclusive com a sua exoneração. Ela foi exonerada do cargo por conta dos problemas gerenciais do LACEN. Mas vamos lá, meus colegas. Falei que estava aqui para restabelecer a verdade. Visto que aqueles que alegam que é fake news, o que eu trago, ou fake notícias, como queiram, não se deram ao trabalho de conhecer as denúncias apresentadas ao Ministério Público ou ainda as denúncias apresentadas às 3 comissões dessa casa, a qual eu ressalto aqui a importância da Comissão das Mulheres, que solicitaram para tomar conhecimento. Já disse inúmeras vezes, senhor, pode ter certeza que tudo que eu trouxer aqui, antes de tudo, é estudado, verificado por mim e por toda a minha assessoria, várias e várias vezes. Mas, como eu disse, presidente, o que interessa, mas vamos ao que interessa. Tratar dos fatos, que é esse que preocupa esta casa, os fatos do LACEN, os fatos do Covid-19. Eu vou fazer uma linha do tempo aqui, presidente. A luz amarela acendeu com a primeira suspeita do Covid-19. Foi em um homem de 60 anos que voltou da França para Maceió, no dia 11 de fevereiro. No entanto, os testes laboratoriais descartaram, mas a gente já tinha ali o primeiro problema, o primeiro indício, a primeira suspeita. O primeiro caso no Brasil foi confirmado, e é importante que Vossas Excelências prestem atenção nessa linha do tempo. O primeiro caso no Brasil foi confirmado no dia 26 de fevereiro. No dia 8 de março, finalmente, foi registrado o primeiro caso do coronavírus, o Covid-19, aqui em Maceió, aqui em Alagoas, no dia 8 de março. O primeiro registro foi de um homem de 42 anos que voltou da Itália. Essa linha do tempo é muito importante para ficar claro que as coisas não aconteceram em Alagoas.
Vou repetir para que fique registrado, inclusive nas notas taquigráficas. As coisas não aconteceram em Alagoas como deveria. No dia, senhor presidente, 19 de março, o governador vai às lives da vida, como ele gosta de fazer, para dizer que Alagoas recebeu 960 testes para o LACEN. E dizia nessa matéria aqui da Agência Alagoas, ó, é importante ressaltar, porque a Agência Alagoas é o órgão oficial de notícias do Estado, então não pode dizer que é raro. Está aqui, a matéria do dia 19 de março, e o governador dizendo que recebeu 960 testes. E que os kits seriam suficientes para realizar testes de 30 a 45 dias. E eu quero aqui abrir uma aspas para o que o secretário Alexandre Ares falou nessa matéria. Podemos considerar uma grande vitória do governo de Alagoas. Estamos com a frente muito bem organizada e dedicada no monitoramento e enfrentamento do Covid-19. A partir desta quinta-feira, aquela quinta-feira 19, os testes serão feitos pelo Laboratório Central de Alagoas, o LACEN, num tempo-resposta, preste atenção, deputado Bruno Toledo, de 48 horas. Nos exames que serão encaminhados para as unidades de saúde onde a pessoa esteve para realizar o devido procedimento. Foi o que avaliou o secretário Alexandre Ares. Senhores, só para vocês entenderem, cada kit deste, dos 960, cada um, são feitos 23 exames, deputado Léo Loureiro, com cada kit. Ou seja, com 960 kits, poderíamos fazer 22.080 exames. Coisa que não aconteceu nem até hoje. Avalie em março, no dia 19 de março. Agora, senhores, vamos às provas que já estão nos processos e outras que eu vou inserir, senhor presidente, hoje, tanto nas comissões dessa casa, quanto no Ministério Público Estadual. Já está no processo o e-mail da assessora técnica do LACEN. E é importante que os deputados prestem atenção, inclusive os que gostam de falar, os que gostam de defender o governo. Aí tem que ler primeiro as provas para depois vir alegar qualquer coisa. No dia 31 de março, apenas 12 dias depois que o governador falou, 12 dias depois, ela retratou o caso, a senhora assessora técnica, retratou o caso do seu Dagmar, que morreu, o primeiro óbito, e que precisava testar a família. Aí ela escreve, senhor presidente, estamos sem kits para testar a amostra. Solicitamos previsão de recebimento da nossa remessa, assim como a quantidade que será disponibilizada para a organização do serviço. Ora, o governador disse que tinha 960 kits. 12 dias depois, a assessora técnica do LACEN encaminha um e-mail dizendo que não tem kit. Cadê os 960 kits? Onde é que foram parar? Agora eu vou ler um e-mail, presidente, que ainda não chegou, o e-mail que ainda não se encontra nos processos, e eu vou colocar agora. A assessora técnica, a mesma, chega a suplicar, e agora pasme, presidente, no dia 6 de abril, ou seja, 2 meses depois do primeiro alarme, 1 mês depois do primeiro caso confirmado, 18 dias depois do governador anunciar 960 kits e 6 dias depois do primeiro óbito, suplicou a mulher: solicitamos a previsão de envio e, se possível, a quantidade dos kits. Precisamos dessa informação para organizar os serviços internos. Senhor presidente, está aqui o e-mail. Está aqui o e-mail da assessora técnica. Se os deputados quiserem, eu leio o nome. Eu acho que não precisa ler o nome da funcionária. Mas está aqui. Eu quero que os deputados, especialmente os que colocam como fake news, avaliem as provas antes de propagar, porque fica muito feio. Por isso vai a primeira pergunta.
deputado Francisco Tenório, deputado Silvio Camelo, isso aqui é fake news. Quem está mentindo, sou eu ou é o governador? Essa fica a primeira pergunta. Senhores, para vocês terem noção, a desorganização era tão grande que teria hospitais como a Unimed, que estavam fazendo contraprova em hospitais particulares porque não estavam crendo nos testes de LACEN. Tenho comigo um áudio de um funcionário de um hospital particular, que eu não vou colocar para não prejudicar a pessoa que mandou o áudio. Mas que se algum deputado quiser, eu mostro. Está aqui comigo. Também é verdade, como já tratou o deputado Cabo Bebeto na sessão passada, quando abordou que existem 5 freezers com amostras de outros agravos, como hepatite, toxoplasmose, citomegalovírus, que estão aqui há no mínimo 3 anos nesses freezers. Pois não existe kits para testes e amostras que estão perdidas. E os pacientes, desde essa época, alguns há 3 anos, sem o resultado destes exames. O deputado Bebeto só errou na sessão passada, quando ele falou que eram 4 meses. Na verdade, não são 4 meses, são 3 anos que o povo espera. Isso é muito simples de provar. Basta aqui que a Comissão de Saúde, na pessoa do presidente Léo Loureiro, solicite o registro do sistema GAL. Está lá tudo registrado, porque esses exames estão lá esperando o resultado. Senhores, eu peço aqui uma declaração, um posicionamento público de Vossas Excelências, especialmente aos deputados que taxaram de fake notícias, deputado Francisco Tenório, deputado Silvio Camelo, que disseram que iriam encaminhar, essas foram as palavras, na verdade não foram dos deputados, mas da Secretaria de Saúde, as denúncias para a Procuradoria-Geral do Estado, para investigar o nepotismo, senhor. Não precisa. Esse governo que entende tanto de rede social, basta acessar o Instagram das pessoas que eu denunciei como nepotismo. Simples. Com um celular resolvi o problema. Já podia a gerência do LACEN, a Secretaria de Saúde, ou o secretário do Gabinete Civil, ou o próprio governador ter resolvido. Mas as provas, Vossa Excelência, que não se dão ao trabalho de olhar, as pessoas que não querem procurar saber o que é verídico, eu vou trazer aqui. Trouxe as fotos aqui, ó. Se quiser, presidente, tem foto das pessoas em reunião no LACEN. Se quiser, tem foto do nepotismo na sala de administração do LACEN, para a administração do jurídico, lá que eles chamam de TAF. Está aqui, a segunda foto. Se quiser, presidente, tem a comitiva do LACEN na inauguração do Hospital da Mulher. Ou se quiser mais ainda, deputados, tem a foto da família LACEN praticando zumba no fim do expediente lá na sala de recepção do LACEN. Ó. Tá aqui. Zumba, presidente. Aí eu me pergunto, deputados, investigar mais o quê? Porque esse povo já não foram desligados do laboratório. Inclusive, eu disse aqui que essas informações não tinham apadrinhamento político. E é bom que se ressalte, eu falei que essas pessoas não foram colocadas nem pelo governador, nem pelo secretário, eu deixei isso claro. Mas já começo, presidente, a achar estranho. Já começo a achar estranho o tamanho do apadrinhamento. Porque aqui eu denunciei, porque a mídia denunciou, a imprensa denunciou e essas pessoas continuam lá. Será que existem outros políticos por trás dessas famílias? Eu disse que o secretário nem o governador participou. Eu disse e afirmo. Mas será que existem outros políticos que estão por trás desse apadrinhamento político? Fica aqui o meu questionamento. Presidente,
Com tudo isso que eu fiz, com tudo isso eu só fiz 2 pedidos bastante simples. O primeiro é o fim do nepotismo no LACEN. Esse foi o primeiro pedido. Queremos um órgão técnico, onde todos que tenham capacidade técnica tenham condições de poder trabalhar, ou de poder disputar a vaga, e não só os parentes ou a família de quem está lá. O segundo, presidente, é um pedido mais simples ainda. Que seja publicada uma portaria da CESAL regulamentando a fila. Inclusive, hoje entrei com a indicação do deputado Paulo Dantas Leu. Para que não exista fura-fila, senhor presidente. Tenho aqui as conversas do Zap. Eu não vou ler, porque também, senão vou falar, mostrar aqui quem a conversa... Mas está aqui, pedindo para colocar gente na lista. Que estão sendo, ela está sendo anexada também ao processo. Então, senhor presidente, se quiser uma coisa mais simples, é só comparar. Uma senhora que levou 30 dias, que testou positivo, deputado Paulo Dantas, mas levou 30 dias para receber o exame dela. Ou de uma enfermeira, que essa sim era prioridade, essa sim que se encontra, caracteriza nos critérios de prioridade, que demorou 15 dias. É só comparar com o do nosso amigo, eficiente, competente, mas que não cabia na lista de prioridades, que é o secretário Jorge Santoro, que recebeu no mesmo dia o seu exame. Entre as denúncias, senhor presidente, o que acontece, e agora a verdade seja dita, é que a fura-fila diminuiu bastante. Isso eu posso provar com a relação que eu tenho. E para deixar claro, o deputado Francisco Tenório disse que eu estou denunciando isso por conta que tem pessoas que foram demitidas e que estão revoltadas. Não é. O meu denunciante, deputado Francisco Tenório, continua trabalhando no LACEN e continua me passando as informações. Então, só para que fique claro, a fura-fila, senhor presidente, diminuiu bastante. Nessa época, a câmera não vai dar para mostrar, mas nessa lista aqui, se você olhar, analisar, a grande maioria, só não 3, mas o resto eram todos com a descrição, lista de prioridades, governança. Era quando a governança mandava colocar o nome das pessoas. Nas listas atuais, vocês vão perceber que tudo era qualificado, como eu disse. As novas planilhas, senhores, que eu tive acesso, diminuíram muito. Mas repito, senhor presidente, continua acontecendo. E se é prova que os nossos amigos que me acusaram de fake notícia querem, eu vou mostrar. Mas antes, vale lembrar, deputado Léo Loureiro é prova disso, deputada Jó Pereira é prova disso, o que foi dito na última sessão da Comissão de Saúde nesta casa, pelo gerente administrativo do LACEN. Naquele dia ele falou, não estou dizendo, eu questiono até o número dele, mas não estou querendo polemizar com isso, mas ele falou que tinham 150 pessoas na fila. Ou seja, se você não é prioridade, óbito, caso grave, se você não está numa UTI, ou se você não é na área de saúde, você tem que ir para o fim dessa fila de 150 pessoas. Seria natural. Mas está aqui, presidente, a confecção e uma bandeja que eu peguei para exemplificar. É a bandeja número 52. A bandeja é o seguinte, você pega o kit, aí você bota 23 nomes, deputado Paulo Dantas. Aí tem aqui, se vocês perceberem, só vão ver que só tem uma marcada. Essa que está marcada é a prioridade. Os outros não foram prioridade. Os outros estão respeitando a fila. Eu ia falar o nome do cidadão, mas eu vou respeitar pelo menos o sigilo do exame. Mas vou caracterizá-lo. Esse cidadão é uma pessoa que eu até gosto muito. Ele é simpático, é gente boa. Mas podia ser o meu pai, que é prefeito de Quebrangulo, Marcelo Lima, que eu estaria fazendo essa mesma denúncia. Mas a prioridade, senhor presidente, foi de um primo do governador, que nem está internado, nem estava internado, nem era caso grave, graças a Deus não era caso de óbito, e também não trabalhava na área de saúde, mas está aqui, no dia 23. A última prioridade.
repito, nada contra. Só estou alegando e dizendo que os critérios não foram respeitados. Aí eu pergunto mais uma vez, será, deputados, que eu estou mentindo? Será, deputados, que as mentiras partiram de mim ou foi do governo do Estado? Mas, caros colegas, vejam que agressão. Depois dessa denúncia, o governo que já tinha gasto, o deputado Léo Loureiro, 8 milhões com propaganda, só durante o período de pandemia, nesses 45 dias, resolveu ligar as turbinas e a máquina de destruição de imagem sobre a minha pessoa. Remanejou, presidente Marcelo, mais 1,5 milhões de reais e disparou a ordem para sites de reputação duvidosa. Vi me questionar. Particularmente, senhores deputados, eu não ligo muito. A última vez, quando eu era secretário, que isto aconteceu, que esses mesmos veículos fizeram esse monte de mentiras sobre mim, eu me elegi deputado. Então, para mim, pode escrever. As palavras desses comunicadores sem credibilidade chamam a atenção, na verdade, das pessoas de bem do Estado, que terminam pesquisando sobre quem é que está sendo acusado. O cara sabe que aquilo ali só publica mentira. Então, ele vai saber quem é o... E, no final, terminam virando eleitor. Porque o cara vai pesquisar, vê que o deputado está falando a verdade e termina virando eleitor, apoiador. Tanto é que as nossas redes sociais, nesses últimos dias, têm crescido bastante. Mas a minha grande revolta, senhor presidente, foi o ataque que aí sim eu quero chamar a atenção de todos os deputados, os presenciais e os que estão trabalhando virtualmente. A minha grande revolta foi o ataque que eu considero a todo o parlamento. A página oficial do governo do Estado, no seu Instagram, levantando a hipótese de que um deputado, mesmo com todas essas provas que eu trouxe, estava propagando fake news. Senhores, o que estou mostrando aqui é muito grave, eu vou ler. Fake news. Lacem desmente deputado Davi Maia. Não existe manipulação de dados. Algum momento, vocês viram eu falar em manipulação de dados? Algum momento eu disse nessa casa que existia manipulação de dados? Eu falei em furar fila. Eu falei em nepotismo. Eu falei em ingerência administrativa. Nunca disse aqui manipulação de dados. Isso é muito grave, presidente. A estrutura oficial do governo ataca um parlamentar devidamente eleito, em pleno exercício da sua função. E mais, sobre as denúncias que já chegaram a várias instâncias, inclusive ao Ministério Público, que eu que levei. Por isso, presidente, eu exijo a presença do secretário Enio Lins a essa casa, para prestar esclarecimentos. Um homem a que eu já respeitei muito, especialmente a sua história, mas que maculou a história de vida quando se portou como um perseguidor barato, atacando nas mídias oficiais aqueles que denunciam o governo. Vivemos outro tempo, secretário Enio Lins. Pode recolher seus jagunços digitais, porque sempre que cabíveis, as denúncias serão apresentadas. Ao contrário do que Vossas Excelências, do que o secretário acha, não há mais coronéis em Alagoas. Nem vivemos sobre o regime stalinista, como eu acho que era o que ele queria. Esse tempo já acabou. Presidente, para completar minhas palavras, eu vou trazer esse gráfico. No dia, senhor presidente, 22 foi a minha denúncia. A gente aumentava de 10, de 20, de 30 os testes positivos. No dia 22, está aqui o gráfico. Depois da minha denúncia, presidente, a gente começou a aumentar de 100,
120, de 80, de 90. Aí quer dizer que quem está mentindo sou eu. Está aqui para comprovar. Aí quer dizer, deputado Paulo Dantas, que o fake news sou eu. Não, senhor presidente, não sou. E é bom que quem me critica aprenda pela última vez. Eu vou ressaltar isso. Quando eu trouxer alguma coisa a esta casa, quando eu trouxer alguma coisa a este parlamento, eu analisei, eu estudei, eu verifiquei. Já fui acusado algumas vezes. Porque quando não se tem prova, se acusa o emissor. Quer desgastar a imagem do emissor. É melhor dizer que as provas que eu tenho não é verdade, não contradiz, ou contraprovar. É muito melhor, isso não é uma nota de um laboratório que vai me desqualificar. Então, senhor presidente, termino. Deputado Davi, antes de Vossa Excelência encerrar, Vossa Excelência permite o deputado Silvio Camilo partilhar Vossa Excelência? Com certeza. Então, deputado Silvio Camilo. Deputado Davi Maia, senhoras deputadas, senhores deputados aqui presentes. Primeiro, nenhum deputado Davi Maia, poderia permitir que o deputado não tivesse o direito de fiscalizar, nem de fazer qualquer tipo de denúncia, seja contra qualquer pessoa, na esfera federal, estadual, municipal. Eu costumo dizer que o papel da oposição aqui nessa casa, ou em qualquer parlamento, é importantíssimo, porque a oposição, às vezes, com questões propositivas, ela tem como fazer com que o governo melhore e muito as suas ações. Mas nós devemos ter muito cuidado, deputado Davi. E eu creio que Vossa Excelência tenha esse cuidado. Mas, às vezes, como eu disse aqui na semana passada, o próprio parlamentar ele é induzido ao erro. Às vezes, na questão pelo fato de ser oposição e pela vontade de colaborar, sendo oposição, traz alguns questionamentos que não são verídicos. Não por culpa do deputado, mas muitas vezes por culpa de quem levou as informações distorcidas ou pela metade. Porque a pior coisa do mundo é uma meia-verdade. Porque ela desinforma e ela faz com que a pessoa seja induzida ao erro, como eu falei. No último final de semana, eu assisti uma entrevista no programa Roda Viva. E tinha lá um cientista que dizia o seguinte: só existe contra o coronavírus ciência e imprensa. São os dois maiores, as duas maiores ferramentas que se pode utilizar nesse momento contra o coronavírus. A ciência está lutando por arrumar uma vacina. A ciência está testando medicamentos que possam curar mais rápido, diminuir o número de mortes. E a imprensa leva todas as informações de todo tipo para a sociedade. Quando um interesse talvez aí, deputado Davi, a necessidade de cada vez mais se usar a imprensa para informar a população. E usar a imprensa tem um preço, não é barato. Todas as pessoas, e até Vossa Excelência mesmo, que tem experiência no Executivo, sabe que o pagamento de ações para informação é feito pelos órgãos do governo, seja ele estadual, federal, municipal, as secretarias todas. Então, deputado Davi Maia, a necessidade de informar, ninguém duvida disso. Ponto 2. A quantidade de exames que estão sendo feitos, aumentando o número, eu gostaria de falar aqui as palavras da senhora Geisiane, que foi quem depois, senhor presidente, na semana passada, na Comissão de Direitos Humanos. E a senhora Geisiane foi perguntada a ela, desculpe se eu errei o nome, mas da deputada Davi Geisiane, não foi isso a moça que teve? Confere. Então, a senhora Geisiane, que é biomédica, tem mestrado, concursada, ela é funcionária do Estado, falou aqui de forma bem clara que a quantidade, deixa eu procurar aqui, porque ela falou muita coisa,
que a quantidade de exames estava aumentando porque tinham sido automatizadas. Porque como é automatizada, se aumenta o número de testagem. Então, deputado Davi Maia, é importante a sua denúncia, desde que apurada a sua veracidade, mas não foi por causa da denúncia de Vossa Excelência que aumentou o número de exames no LACEN. Sinto muito informar a Vossa Excelência, mas não foi por causa das suas denúncias. Outro fato que podemos colocar aqui é o seguinte: foi perguntado também à senhora Geisiane, não são palavras minhas, se haviam pessoas incapacitadas realizando exames no LACEN, e ela disse que não. Todas as pessoas que estavam realizando exames eram pessoas capacitadas. E também gostaria de lembrar a Vossa Excelência, deputado Davi, que Vossa Excelência afirmou também aqui nesse plenário que haviam pagamentos em duplicidade de exames. O LACEN pagava a empresa que foi contratada e o Estado pagava o LACEN. Também isso ainda não foi comprovado e espero que Vossa Excelência traga essa comprovação. E outras mais, que foi colocada aqui, eu não vou discorrer aqui sobre toda a fala da técnica Geisiane, mas foi muito importante que ela tenha falado. E ela tirou várias dúvidas. Entre as dúvidas também, ela fez um apelo a Vossa Excelência, que Vossa Excelência fizesse uma retratação pública. Ela pediu para que Vossa Excelência fizesse uma retratação pública, porque o nome dela, como técnica, na opinião dela, não foi a minha, se eu estiver errado, Vossa Excelência pode me corrigir, foi colocado na lama, vamos dizer assim, porque está no Ministério Público uma denúncia contra ela, sem ela nem ter sido ouvida. Então, ela é uma técnica concursada. Estavam até alguns técnicos do LACEN utilizando de medicamentos, porque está deixando todo mundo lá nervoso, em um momento muito perigoso, onde o LACEN é uma ferramenta importantíssima e tem prestado o seu serviço, tem feito os exames, e que as prioridades elas vão de acordo com a questão médica que cada paciente está em determinado momento. Pode ser que na hora do exame o paciente não tenha urgência, mas 5 dias depois tenha, mas o exame já foi feito. Então, são essas as prioridades que estão sendo feitas. No mais, deputado Davi Maia, eu quero dizer que Vossa Excelência não poderá nunca deixar de ter aqui o direito de fazer as suas denúncias. Acho que essa casa é a caixa de ressonância da sociedade e que Vossa Excelência procura com muita veemência fazer o seu papel de oposição nessa casa. Mas estamos diante de uma pandemia, o governo do Estado de Alagoas está conseguindo, pelo menos nesse primeiro momento, conter essa pandemia, tendo em vista outros estados que estão em situações terríveis, onde já se tem a escolha de Sofia, e que possamos juntos, deputados, colaborar com o governo do Estado para que possamos sair desse momento, sairmos desse instante o mais rápido possível, com o número mínimo de pessoas que venham à obra. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Silvio Camelo, eu agradeço a sua parte e vamos já esclarecer os fatos. Primeiro, eu nunca falei nome de técnico aqui, para reiterar. Eu nunca falei nome de técnico aqui. Nunca questionei incapacidade técnica de quem trabalha no LACEN. Eu estou falando de quem trabalha na parte técnica do setor de biologia molecular, no setor de operações. A única coisa que eu falei foram capacitados, por isso que o depoimento da senhora Geisiane foi importante, foram capacitados para fazer os exames de PCR, visto que a Geisiane só passou um dia na Fiocruz para aprender a fazer esse teste. Quem trouxe o nome da Geisiane no plenário foi Vossa Excelência agora. E quem trouxe a imprensa foi a Gazeta, não fui eu. Quero deixar bem claro aqui, eu disse a ela que, inclusive, na Comissão de Direitos Humanos, que eu faria publicamente e faço a qualquer momento. Não tem nenhuma acusação contra a Geisiane, nem contra nenhum técnico do governo. A acusação é contra o governo do Estado de Alagoas. A minha acusação é de ingerência administrativa. Inclusive, era a prima do governador que estava gerenciando o LACEN, a senhora Naira Larissa, que não quis falar na Comissão de Direitos Humanos e Direito Constitucional dela.
A respeito do pagamento em duplicidade, deputado Silvio Camilo, eu disse que a gente tinha que investigar. Não existe pagamento em duplicidade porque o LACEN não recebe. O que eu estou dizendo é, será que o governo está gastando duas vezes? Será que o governo gasta com insumos, com folha do LACEN e ao mesmo tempo paga esse teste na Biomega, em São Paulo? Já ficou esclarecido que o teste ele é transcrito para o sistema. Eu vou até concordar com Vossa Excelência. Eu aprendi com um político muito antigo de Alagoas que quem tem ideia fixa é doido. Então, se não tem, se ficou esclarecido, ótimo. Das denúncias é uma menos que a gente corta, mas e o resto? E o resto? Como é que se faz? Então, deputado, não tenho problema de falar a questão da senhora Geisiane, não tenho problema, continuo acusando, pelo menos a gestão passada da senhora Naira Larissa, de incapacidade administrativa, tanto é que nós temos aqui, como bem foi dito na sessão passada ainda pelo deputado Cabo Bebeto, pessoas esperando há 3 anos por exames de tuberculose, de toxoplasmose, por outros tipos de doença. Isso é o quê? Capacidade gerencial administrativa. Vossa Excelência falou que não foi por conta da minha denúncia. Tá, que bom que não foi. Mas, coincidentemente, senhor presidente, depois da denúncia, o laboratório começou a trabalhar, a funcionar, começou os resultados a explodirem, começou a ir dinheiro, recursos, implementos, insumos. Se não querem assumir que foi pela nossa denúncia, não tem problema, que bom, que automatizaram, que hoje os números saem mais rápido, que bom. O meu pedido não é nada disso, o meu pedido só são 2, repito, vamos acabar com o nepotismo no LACEN, ponto 1, e ponto 2, que saia uma portaria do secretário de saúde dizendo como que se faz a lista de prioridades. Ponto. Sim, eu só quero essas 2 coisas, senhor presidente, eu não estou pedindo nada demais. Eu não estou pedindo cargo, eu não estou pedindo espaço, eu não estou pedindo nada. Eu só estou dizendo, olha, governo do Estado de Alagoas, e Vossa Excelência Silvio Camelo, deputado Silvio Camelo, como líder do governo, como representante do governo do Estado nessa casa, que leve ao governador, inclusive a nossa indicação que eu apresentei agora. O que o deputado Davi Maia está fazendo confusão é por 2 coisas simples, básicas. Uma, que se acabe com o nepotismo, até porque existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula 13, se eu não me engano, que diz, que caracteriza o que é nepotismo. E nós já temos a caracterização de nepotismo no LACEN. Isso é simples. Olha, está todo mundo, quem for parente aqui, está para fora. Até porque, eu não sei se é assim no governo do Estado. Mas quando eu fui nomeado na prefeitura de Maceió, eu assinei uma declaração de que não tinha nenhum parente meu na prefeitura. Eu tive que assinar essa declaração. Eu acho que no governo do Estado deve funcionar da mesma maneira. Mas existe uma súmula no Supremo que já caracteriza nepotismo. É a súmula 13 mesmo, súmula vinculante 13. Estou abrindo ela aqui. E ela já, olha, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou afinidade até 3º grau, inclusive de autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício em cargo de comissão ou de confiança, ou ainda em função gratificada na administração pública, direta ou indireta. Vou concluir, presidente. E aí ele vai dizer, então está aqui já, foi publicado em 2008, é uma coisa antiga. E o outro pedido, o deputado Silvio Camelo, é a portaria. Resolveu isso, eu paro da confusão do LACEN neste plenário. Mas, senhor presidente, se não tem mais nenhuma parte, essas eram as minhas palavras. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência, deputado. Queria, com a permissão de Vossa Excelência, fazer uma pequena correção ao vosso pronunciamento. Vossa Excelência disse assim, deputado Silvio, do governo, deputado Davi está fazendo confusão por isso e negativo. Vossa Excelência não está fazendo confusão. Está exercendo o seu mandato. Livre, a liberdade constitucional que lhe garante, e tentando aperfeiçoar as instituições públicas
É esse o papel do parlamentar. Obrigado. É fazer críticas mesmo. Olha, acho que aqui é melhor assim. Isso vai aperfeiçoando as instituições públicas. Tá? Obrigado. Então, que isso fique claro. E Vossa Excelência está correto ao dizer que essa postagem é, no mínimo, não é cavalheira. Tem necessidade disso. Né? Se traga os documentos que Vossa Excelência tem acesso. Enfim, rebata a vossa acusação de forma democrática e republicana. Vossa Excelência conta com o apoio da mesa diretora para apurar esta situação que Vossa Excelência acaba de trazer ao plenário. Parabéns pelo pronunciamento. Deputado Paulo Dantas, para a chamada dos senhores de verificação de quórum. Nós estamos com 23 deputados participando da sessão. Temos 6 deputados presentes aqui no plenário e 17 deputados participando remotamente, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulo. Inauguramos a nossa ordem do dia, havendo número regimental. Vamos ao item 1, redação do vencido ao projeto de lei número 317, altera a lei estadual 8.241, de 27 de janeiro de 2020, e dá outras providências. É a lei que autoriza o Poder Executivo a fazer o repasse financeiro aos alunos da rede pública da merenda. Em discussão. Encerro a discussão. Item 2, discussão única das indicações. Indicação número 567 de 2020, da senhora deputada Jó Pereira. Faz apelo ao governador do Estado, solicitando a suspensão temporária por um período de 90 dias, a pedido do servidor ativo ou inativo, do cumprimento das obrigações financeiras referentes a empréstimos consignados. Em discussão. Encerra a discussão. Item 3, indicação 568-20, deputada Jó Pereira, faz apelo ao senhor governador do Estado, solicitando a adoção de recomendação à Sociedade Alagoana de Infectologia, SAI, para manejo dos casos suspeitos e confirmados do Covid-19, em conformidade com o protocolo de manejo tratamento hospitalar, em anexo, que é de suma importância para que sejam tomadas todas as precauções de início imediato para o tratamento necessário. Em discussão. Encerra a discussão. Item 4. Indicação 569/2020, de autoria do senhor deputado Cabo Bebeto, faz apelo ao senhor governador do Estado para que estude os meios necessários e viabilize recursos financeiros para a conclusão e fabricação do respirador artificial criado pelo grupo de pesquisadores formado por engenheiros e estudantes, coordenado pelo sargento Rodrigo Costa, do Exército Brasileiro, lotado aqui em Alagoas. Em discussão. Encerro a discussão. Item 5, indicação 570, de autoria do senhor deputado Davi Maia, faz apelo ao governador do Estado para que adote todas as providências administrativas cabíveis para a suspensão imediata dos contratos de aluguel de veículos não necessários, com a consequente redução da frota e devolução de veículos vinculados aos serviços não essenciais. Em discussão. Encerra a discussão. 6. Indicação 571/2020. Deputada Jó Pereira, faz apelo ao senhor governador do Estado, com cópia para o presidente da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária, ADEAL, solicitando informações quanto à aplicação da Lei Estadual número 8.228, 7 de janeiro de 2020, que regulamenta a produção e comercialização de derivados lácteos artesanais do Estado de Alagoas. Em discussão. Encerra a discussão. Item 7, 562 de 2020, de autoria da senhora deputada Jó Pereira, faz apelo ao senhor governador do Estado, com cópia ao presidente da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, ADEAL, solicitando informações sobre a implantação
sobre a inspeção, solicitando informações sobre a implantação da equivalência dos serviços de inspeção no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por meio da adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, SISB. Em discussão. Encerro a discussão. Item 8. Indicação 573-20, de autoria do senhor deputado Tarcísio Freire. Mas apelo ao senhor governador do Estado de Alagoas, governador do Estado de Alagoas e secretário da Fazenda do Estado de Alagoas, para que o Poder Executivo tenha iniciativa de lei de isentar IPVA dos motoristas de aplicativo e taxistas de forma proporcional pelo período de 90 dias. Em discussão. Encerro a discussão. Item 9. Indicação 574-20, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto, faz apelo ao senhor governador do Estado para que firme parceria com a rede hoteleira do Estado de Alagoas no sentido de abrigar os profissionais da saúde que neste período precisam ficar isolados da família devido ao cuidado para evitar a transmissão do novo coronavírus. Em discussão. Encerra a discussão. Item 10. Indicação 551-2020, deputado Antônio Albuquerque, faz apelo ao senhor governador do Estado, ao secretário do Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano, para que, através do programa Proestrada, realize o asfaltamento da L220 de Batalha à cidade de Olivença. Essa rodovia é de grande importância, pois irá diminuir a distância percorrida com destino aos municípios de Santana do Ipanema, Poço da Chiceira, Maravilha, Ouro Branco e região. Em discussão. Encerro a discussão. O item 11 da pauta fica prejudicado, uma vez que o autor pediu para retirar a matéria. Encerramos a nossa ordem do dia. Solicito do diretor de tecnologia que viabilize a fala da deputada Cibele Moura. Deputada Cibele Moura, Vossa Excelência com a palavra. Hoje eu venho a casa para falar de um tema que, infelizmente, é muito triste. É o falecimento do ex-governador, ex-deputado estadual, ex-prefeito de Maceió, ex-senador da República e ex-ministro do Tribunal de Contas da União, Guilherme Palmeira. Guilherme, sem dúvida nenhuma, foi um grande político, deixa toda Alagoas, no dia de ontem, com muita saudade, mas vou além. Deixa a todos os brasileiros, a todos que acreditam na boa política, na forma de conduzir Alagoas e o Brasil da maneira, pensando sempre na excelência, deixam todos tristes. Guilherme, além de um grande político, sempre foi um grande amigo. Guilherme foi pai, marido e um grande conselheiro político que eu tive a honra de conversar diversas vezes. Um dos orgulhos que eu tenho nessa ainda pequena caminhada política que faço é ter ouvido o Guilherme me chamar de minha deputada diversas vezes. Guilherme sempre foi um amigo. São inúmeros os natais que passei na casa dele, até porque o dia do aniversário do Guilherme era no dia de Natal. Ontem foi um dia muito triste, e eu não poderia deixar de falar um pouquinho aqui e externar os meus sentimentos a todos os familiares e dizer que estamos rezando para que Deus conforte os familiares e amigos. Não tenho dúvida nenhuma que Guilherme está em um lugar muito especial, olhando como ele sempre fez, por Alagoas, e que a gente consiga cumprir o seu maior desejo de vida, que é levar Alagoas sempre a um lugar, em um patamar especial. Então, nesse primeiro momento do discurso, eu queria falar dessa notícia, desse fato que não é tão feliz. No segundo momento, agora eu quero falar um pouquinho sobre a lei que a gente discutiu em segunda discussão no dia de hoje, que é a lei que vai garantir aos alunos da rede estadual que seja fornecido um recurso. O governo do estado já adiantou
que, sendo aprovado pela Casa, esse recurso será de R$ 50 para todos os estudantes da rede estadual de educação. Eu fico feliz por saber que esse projeto surgiu da nossa Rota de Educação. A gente apresentou no dia 20 de setembro de 2019 projeto à Casa para que fosse liberado merenda no período que as crianças não estão frequentando as salas de aulas regularmente. No caso, naquele momento, teríamos pensado nas férias escolares, mas como a gente foi acometido por essa pandemia, esse projeto está sendo adaptado pelo governo do estado, a quem fica aqui os meus parabéns, os meus parabéns, para que a gente possa fornecer, de alguma forma, segurança alimentar para os jovens alagoanos, para os estudantes. São 170 mil alunos na rede estadual de educação, são 170 mil alunos que vão ser contemplados por esse projeto. Diante de toda a dificuldade que a gente passa por essa pandemia, pensar nos mais vulneráveis tem que ser obrigação. Pensar em quem está passando fome, pensar em quem está sofrendo, em quem não está conseguindo prover o seu sustento, é obrigação. Esse parlamento vem cumprindo isso com excelência, a gente vem trabalhando muito. Eu fico feliz que um projeto de lei nosso possa ajudar nesse momento, e fica aqui a gente conseguiu aprovar em primeira votação, fica aqui o agradecimento a todos os deputados que estão se empenhando para que a gente possa garantir que, pelo menos, esse problema seja minimizado. Então, são esses os pronunciamentos que eu queria fazer hoje, senhor presidente. Mas, para encerrar, queria dizer que Alagoas está em luta. O Guilherme Palmeira foi um grande homem e será sempre lembrado pela história brasileira como um grande visionário, alguém que sempre pensou no bem do Brasil, mas principalmente no bem de Alagoas. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns pelo pronunciamento. Solicito que viabilize a fala do deputado Ricardo Nezinho. Deputado Ricardo Nezinho, Vossa Excelência com a palavra, por favor. Presidente, senhor primeiro secretário Paulo Dantas, seu segundo secretário desta sessão de hoje, deputado Bruno Toledo, deputado Davi Maia, que aí está presente, deputado Silvio Camelo, e seus deputados que remotamente estão assistindo esta reunião e participando. Inicialmente, eu quero me solidarizar também e ratificar a fala da deputada Cibele Moura sobre a partida desse grande líder político, o deputado estadual, o prefeito, o governador, o ministro, o senador, Guilherme Palmeira. E dessa forma, rogo a Deus que Deus possa confortar o coração do prefeito Rui Palmeira, do sua irmã, de todos os seus familiares. E é uma perca enorme para o nosso estado de Alagoas. Na fala de hoje, senhor presidente, eu queria contextualizar o comportamento do Covid-19, tanto no mundo, como no Brasil e também no estado de Alagoas. Hoje a gente vê o Covid, ele atingiu mais de 3.580.000 pessoas em todo o planeta. 1.160.000 pessoas já foram curadas, e levando a morte a 251.000 pessoas em todo o mundo. A gente vê que o Brasil, desde o início do coronavírus, ele estava ali na 18ª, 17ª colocação, 20ª, e de um tempo para cá, hoje ele chega ao 9º país com o maior índice de contaminados. Primeiro está os Estados Unidos da América.
ele tem lá 1.210.000 pessoas contaminadas naquele país, e com 69.539 mortes. Depois, está vendo a Espanha, com 218 mil e 25.428 mortes. O terceiro vem a Itália, com 212 mil pessoas infectadas e 29.079 mortes. O quarto vem o Reino Unido, que compõe a Inglaterra, a Irlanda do Norte, a Escócia e o País de Gales, com 191 mil pessoas infectadas e 28.739 mortes. O quinto vem a Alemanha, com 166 mil infectados e 6.993 mortes. O sexto vem a Rússia, com 145 mil infectados e 1.356 mortes. O sétimo vem a França, com 132 mil e 25.201 mortes. O oitavo vem a Turquia, com 128 mil e 3.461 mortes. E o nono vem o Brasil, com 108 mil infectados e até ontem 7.343 mortes. A gente vê que a letalidade do país está 6,8%. E a gente vê que esse número, a cada dia, ele está aumentando. A gente pega na questão voltando para o estado de Alagoas, eu fiz um acompanhamento aqui, e essa fonte é do Ministério da Saúde. A gente vê que o primeiro caso confirmado pelo Ministério da Saúde em Alagoas foi no dia 14 de março. Olha, a gente tem a partir daí, a gente tem 1 mês e 20 dias. E eu gostaria da atenção dos senhores deputados para o crescimento de contaminados do nosso estado. 14 de março, dados do Ministério da Saúde, a gente tinha 1 contaminado. No dia 23 de março, a gente tinha 7 contaminados. No dia 31 de março, a gente foi para 8 contaminados. No dia 7 de abril, a gente foi para 32 contaminados. No dia 14 de abril, no dia 7 de abril, a gente foi para 32 contaminados e 2 mortes. No dia 14 de abril, a gente foi para 72 contaminados e 4 mortes. No dia 21 de abril, a gente foi para 210 pessoas e 19 mortes. No dia 28 de abril, a gente foi para 777 pessoas contaminadas e 38 mortes. E no dia 4 de abril, que foi ontem, a gente foi para 1.538 pessoas contaminadas e 72 mortes. Hoje, o estado de Alagoas, ele é o 17º estado com maior número de contaminados. A gente perde para o Rio Grande do Norte, a gente perde para Sergipe, Tocantins, Rondônia, Piauí, Roraima, Acre, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Rio Grande do Norte. Ou seja, é uma doença que já é falado por várias pessoas, somente aqui pelo nosso parlamento, é uma doença que é uma guerra biológica, onde o nosso inimigo ele é invisível. Então, é muito necessário que todos nós, quando eu falo todos nós, eu digo o governo federal, o governo do estado e os municípios, eles possam realmente estar nessas trincheiras. O parlamento está fazendo a sua parte e eu quero aqui parabenizar todos os senhores deputados pelas colocações, pelas contribuições. Isso engrandece o parlamento. E fundamental, neste momento também, é que os municípios eles possam potencializar uma ação que é de fundamental importância, que são programas saúde da família.
Ali a gente tem o agente de saúde, que ele está ali visitando os lares daquelas pessoas. E aquele agente de saúde, sim, ele pode realmente detectar o cidadão que ele está com febre, com sintomas básicos, elementares, que um agente de saúde pode detectar e remeter ao posto de saúde. E daí, depende de uma análise clínica, uma anamnese profunda do médico, do programa Saúde da Família, ele possa descartar se é Covid ou levar para a sentinela e fazer exames específicos para que ele possa fechar ou não aquele diagnóstico, daí seu ir para o tratamento, para um hospital de retaguarda ou, quem sabe, para a UTI. E eu gostaria, senhor presidente, nessa fala aqui, eu gostaria de exemplificar e parabenizar um prefeito da pequena cidade de Girau do Ponciano, que está fazendo a sua parte, que está indo além da sua força, que é o prefeito Davi Barros. Eu tive ontem, senhor presidente, foi até visitar, eu vi um vídeo e fui visitar, e vi o início lá de um hospital de campanha naquela pequena cidade de Girau do Ponciano, onde lá ele está no ginásio, ele está fazendo 10 leitos de UTI e 16 leitos de retaguarda, na pequena Girau do Ponciano, onde ele começou a se preparar desde março para cá. E exemplos como esse, eu me lembro daquela historiazinha do beija-flor, quando ele pega uma águazinha e vai para a floresta que está sendo incendiada e vai soltar aquela gotazinha de água. Ou seja, ele está fazendo a parte dele. E essas células dos municípios, cada um fazendo a sua parte, com esses pontos de triagem que eu vejo em alguns municípios, isso é importante. Fechamento dos acessos principais, as triagens, medida da temperatura. Isso faz com que, quando a gente venha como um todo, a gente veja que isso está dando resultado. Porque tem uma frase, senhor presidente, que eu vi, e ela cai muito bem no momento de hoje, quando ele fala assim que quanto mais o isolamento funciona, mais ele parece desnecessário. E é verdade. Quanto mais o isolamento funciona, ele parece desnecessário. Porque é muito importante essas medidas lá na ponta, no município, para que a gente possa não chegar a um colapso da saúde, para que a gente não possa chegar a número de pessoas mortas. Para não acontecer como aconteceu num país modelo de muitas e muitas pessoas, que é os Estados Unidos da América. Ele começou do mesmo patamar do Brasil. Só que lá abriu mesmo as fronteiras, achou desnecessário a Covid, chamando de gripezinha, onde lá, no mesmo período, lembro bem que estava o Brasil e Estados Unidos naquela colocação, mas hoje lá está 1.210.000 pessoas com 69.500, 1.210.000 pessoas contaminadas e 69.500 pessoas mortas. Ou seja, o Brasil, queira ou não queira, tem buscado isolamento, mas esse isolamento tem que realmente vir tanto das autoridades, como também das pessoas como um todo. Então, o agente de saúde ele é muito importante, porque ele está ali, de casa em casa, conhece a família, sabe quem está no isolamento, sabe quem está com algum sintoma, de qualquer coisa, para descartar alguma doença que possa confundir com o Covid, e ele ali pode fazer aquela triagem e levar para o posto de saúde. E é isso que está acontecendo, pelo que eu ouvi do doutor André Valente, que é o coordenador do Covid lá de Girau. É isso que Girau está fazendo.
Então, que esse exemplo possa ir para tantos municípios e empurra. Tem que jogar para onde, tem a responsabilidade é do presidente, a responsabilidade do governador, a responsabilidade do presidente, a responsabilidade de todos nós. É do executivo, é do judiciário. Dessa forma, senhor presidente, agradeço a atenção e agradeço aos deputados pela atenção neste momento, nessa manhã de hoje. Muito obrigado. Solicito o deputado Francisco Tenório. O deputado Francisco Tenório não se encontra. Então, o deputado Inácio Loyola. Deputadas, deputados, alagoanas e alagoanos, eu quero, senhor presidente, no dia de hoje, endossar as palavras da ilustre deputada Cibele Moura, quando ela se referiu a esse grande homem público que se foi, Guilherme Gracindo Soares Palmeira. Ontem eu coloquei nas minhas redes sociais, hoje escrevi um artigo sobre o homem público Guilherme Palmeira. Como foi dito, foi deputado estadual, foi prefeito de Maceió, foi governador do estado, foi senador e encerrou sua carreira como homem público, como presidente, aliás, como ministro do Tribunal de Contas da União. Eu ainda estudante aqui, naquele período de 78 a 82, anos em que ele governou o estado de Alagoas, como eu disse, ainda estudante, comecei a admirar Guilherme Palmeira. Não tive aproximação com Guilherme Palmeira, mas uma das pessoas que eu admiro é ele. Eu costumo sempre dizer, senhor presidente, que foi um dos maiores governadores que Alagoas teve. Sua equipe de governo, eu sempre coloco que comparo à seleção brasileira de 1970. Todo mundo escala. Eu lembro que nós tínhamos na Secretaria da Fazenda José Tomás Donô, nós tínhamos na Saúde José Bernardes, nós tínhamos na Educação José Medeiros, nós tínhamos na Administração Zé de Mello, nós tínhamos no Planejamento Evilásio Soriano, nós tínhamos na Indústria e Comércio seu conterrâneo Ené Simplício, nós tínhamos na Secretaria de Viação e Obras Públicas José Bandeira de Medeiros, um autêntico sertanejo de Delmiro Gouveia, nós tínhamos na Secretaria de Agricultura Nelson Simões Costa, na minha visão, o maior secretário de Agricultura que eu já conheci nesse estado. Nós tínhamos no DER Rui Guerra, nós tínhamos na CEAL Dilton Simões, nós tínhamos na antiga Telasa Marcelo Barros, nós tínhamos na Casal Eliezer Lisboa, ou seja, eu tenho memoráveis recordações, gravo todo esse time de assessores que Guilherme Palmeira teve. Por isso que eu comparo a equipe de Guilherme Palmeiras com a seleção brasileira de 1970. Ou seja, eu quero aproveitar a oportunidade e transmitir os meus sentimentos a toda a sua família, quero transmitir os meus sentimentos a toda a população alagoana, porque, com absoluta certeza, Alagoas perdeu ontem um dos maiores homens da sua história, Guilherme Gracindo Soares Palmeira. Há alguns meses atrás, eu participei, senhor presidente, de um sepultamento de um índio Chocós na Ilha de São Pedro, às margens do Rio São Francisco, no município de Porto da Folha,
no estado de Sergipe. E na hora da solenidade, na hora das homenagens a esse índio Chocó, foi escolhido um seu companheiro para fazer a saudação a ele. E eu gostei muito de uma frase que esse representante da tribo Chocós falou para aquele amigo, aquele seu companheiro tinha deixado de respirar o nosso oxigênio. E ele dizia o seguinte: essas palavras que eu ouvi desse representante da comunidade indígena Chocó render homenagens a um seu companheiro que tinha desencarnado, eu repito nesse momento aqui para Guilherme Palmeira. Um grande guerreiro não se enterra, um grande guerreiro se planta. Então, que foi Guilherme Palmeira, com absoluta certeza, seus ensinamentos, a sua vida servirá de exemplo para todos nós, alagoanos. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Inácio Loyola. Mais algum inscrito? Deputado Cabo Bebeto. Habilize, por favor, a voz do deputado Cabo Bebeto. Deputado Cabo Bebeto, por favor. Eu vou me pronunciar aqui sobre o discurso de alguns colegas e aproveitar também chamar a atenção da população aqui de Alagoas. Deputado Davi Maia, mais uma vez, levanta essa questão do investimento do Estado em suas mídias, propaganda, na comunicação. Eram 8 milhões, esses 8 milhões daria para se comprar, ao preço que o Ministério da Saúde tem comprado de respiradores, cerca de 402 aparelhos. Esse último 1,5 milhão daria para comprar 50 respiradores. O que a população alagoana espera do governo que deveria representá-lo é o investimento certo, de acordo com as demandas do seu povo. Certamente, todo cidadão alagoano discorda desse grande investimento, desse momento de pandemia, em comunicação, porque isso a imprensa já faz gratuitamente. Não precisa o governo do Estado estar pagando e bancando esse tipo que está mais uma propaganda do que um serviço de informação para o próprio alagoano. Num estado que a gente tem se deparado com o pedido de empréstimos, que a gente vai discutir mais na frente, no tempo que outros virão aparecer nessa casa, o estado que precisa fazer empréstimo pega 9,5 milhões para investir, neste momento de pandemia, somente em comunicação. Será que o alagoano está se sentindo representado por uma ação como essa do governo do estado? A gente, ouvindo da própria imprensa, que hospitais estão ficando superlotados, os UTIs estão ficando superlotadas, e o Estado continua investindo mais dinheiro em propaganda, marketing e comunicação. É lamentável essa postura insistente dos gestores do governo do Estado aqui em Alagoas. Deputado Silvio Camelo, questionando a fala do deputado Davi Maia, a quem eu reforço, deputado Davi Maia, seu discurso e chancelo em 100%, porque estou acompanhando de perto as denúncias, concordo 100% com o discurso de Vossa Excelência e reconheço as provas que Vossa Excelência tem apresentado, porque algumas delas também estão em minha posse. E aí, mais uma vez, quem nos acusa ou quem acusa comete o crime que está acusando. Expõe de novo o nome da funcionária aqui. Eu tenho aqui conversas no WhatsApp, onde vários jornais perguntaram para mim nomes e sobrenomes e eu não repassei. Tá? Tem conversa salva aqui. E aí o deputado reclama da exposição do nome e fala aqui no plenário o nome da funcionária. Fala também no discurso dela, da fala dela na nossa audiência,
pela Comissão de Direitos Humanos, só que ele esquece de apresentar o verbo no tempo correto, porque ela falou em passado, não falou em presente, porque presente ela está demitida do LACEN e não pode falar sobre o hoje. Ela falou sobre o período que ela trabalhou lá. Inclusive falou outras coisas que corroboraram e, inclusive, deixou de falar outras coisas que também reforçaram as denúncias que a gente tem aqui. Então, é que a gente fique mais atento para não acusar e depois fazer o que a gente está acusando. Eu lamento muito, deputado Avimaia, o que o Instagram, sei lá, o que foi que fez aí do Estado, eu vi, não lembro agora qual foi, onde usou o espaço público para mostrar uma publicação de um site onde questionava a denúncia de Vossa Excelência. Não é o papel, não, do serviço público de estar atacando o deputado ou o vereador, quem quer que seja, para favorecer o Estado. Negativo. Está errado, mais um ato de improbidade isso aí, mais um ato. Usar o espaço de uma mídia social do governo do Estado para atacar um deputado. Não é isso não, isso a imprensa já faz. E muito bem impulsionada, digamos assim. Então, lamentável, isso para mim é ditatorial isso aí. Agora queria, apesar de ter votado contra o projeto do deputado Paulo Dantas, queria que ele tivesse sido apresentado à casa e aprovado até antes, porque o primeiro a responder por esse crime de fake news seria o governador do Estado. Seria o primeiro a responder, quem sabe pagar a multa por isso. Repito, não concordo com um projeto de lei, mas ia se vir. E muito nesse momento. Muito. E fica aqui o questionamento que muitas pessoas estão fazendo, e tenho certeza que, inclusive, para os senhores aqui, sobre o Covid-19 e sobre o paciente do governador do Estado. Será que realmente ele teve? Já está curado? Acabou-se o problema do Covid, então aqui. É só repetir o tratamento que o governo do Estado teve, que em 5 dias ou 6 dias já se apresentou curado, fazendo live, aparentemente embaixo do seu condomínio, numa área pública, né, numa área comum do seu condomínio. Pública não, área comum do seu condomínio, sem máscara. Então, são essas distorções que levantam dúvida, que a população levanta, questiona, e que a gente tem que passar aqui, porque isso é fato. A população tem questionado, já está bom? Como é que para um cidadão demora 30 dias, 20, e para outro cidadão demora horas para sair o resultado? Tem que ter protocolo, sim, e está errado, sim. Aqui ninguém quer passar a mão na cabeça de ninguém, não. Quem tiver errado, que responda, meu amigo. Quem tiver errado, que responda. Está tenso lá o LACEN, porque está tenso. Eu não vejo, não. Quem trabalha certo tem que estar muito tranquilo. Negativo que está tenso essa conversa aqui. Eu não vou comer de jeito nenhum. O funcionário que trabalha correto, ele quer que isso se resolva. Eu tenho certeza que tem muita gente que está no LACEN trabalhando, que ama o LACEN e que quer ver quer que ele dê certo. E está revoltado com a ingerência política que tem lá dentro. E isso tem que ser apurado, sim. Eu lamento não ter sido aprovado, né, o pedido para a convocação. Eu vou, mais à frente, trazer de novo esse pedido para a comissão. A população tem que saber, a comissão não pode tirar esse direito, nem meu, nem da população, de saber a verdade. Que a gente ouça os funcionários, que a gente ouça os ex-funcionários e possa contrapor, possa contradizer, questionar cada acusação que a gente recebeu. Esse é o nosso papel e ninguém pode tirar esse direito, por minoria que eu seja. A população quer respostas. Por que esconder? Por que não responder? Que faça a convocação daqui a 30 dias, 20 dias, mas tem que responder. Nunquinho foi bom assumir o cargo? Mas, né, serviço público é assim mesmo. É igual no mandato da gente, não vem só coisa boa, não. Vem mais coisa ruim do que boa, muitas vezes. Faz parte, não quis, agora balança a criança. Então, esse aqui é o meu desabafo. Fica aqui esses questionamentos, senhor presidente. Essa casa não pode se calar e não vai se calar diante de tantas denúncias. Esse é o nosso papel. Sendo maioria ou sendo minoria, esse é o nosso papel. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência.
Deputada Jó. Diretor Paulo. Deputada Jó, por favor. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados e deputadas, a todos os que nos acompanham através da TV Assembleia. Bom dia aos servidores da casa que assessoram durante a sessão. Gostaria de, em primeiro lugar, pontuar e fazer referência à fala da deputada Cibele Moura com relação ao falecimento, no dia de ontem, do ex-governador do estado de Alagoas, Guilherme Palmeira. Dizer, senhor presidente, que Guilherme Palmeira foi contemporâneo do meu pai, João José, que infelizmente já não está também entre nós. Dizer que os dois eram amigos, companheiros de partido, e aqui deixar a lembrança de como Guilherme Palmeira contribuiu para o desenvolvimento do estado de Alagoas, mas de uma maneira especial em como ele contribuiu com o desenvolvimento da minha terra, de Junqueiro, da Terra da Paixão. Ontem houve uma postagem, inclusive, do prefeito Joãozinho Pereira, de Teotônio Vilela, rememorando um discurso do meu pai no ano de 2000, onde ele agradecia ao ex-governador Guilherme Palmeira pela contribuição, e nessa oportunidade, Guilherme Palmeira já era ministro do Tribunal de Contas da União, mas foi a Junqueiro em atenção ao amigo, e lá ele já agradecia e contava a história de contribuição do ex-governador Guilherme para o município de Junqueiro. Quero aqui deixar um abraço, os meus sentimentos, ao prefeito Rui Palmeira e a toda a família, e a todo o estado de Alagoas, que perde uma das suas principais referências políticas. Num segundo ponto, eu gostaria de me referir à fala do deputado Davi Maia, dizer, deputado Davi, que o papel não só da oposição, mas também de todos nós deputados, o principal papel do parlamento, além de legislar, é fiscalizar e acompanhar as ações do executivo. Vossa Excelência não pode, um deputado que apura uma denúncia que recebeu de um cidadão alagoano, ser chamado de mentiroso ou de ser indicado no site do governo, no site oficial, de fake news. Apurar denúncia não é fake news. Apurar denúncia é exercer a atribuição do parlamento. E aqui eu quero, inclusive, fazer um apelo ao presidente da casa, a toda a mesa diretora. É importante, no sentido de enveredarmos esforços para que o governo do estado retire da página a notícia de que a apuração da denúncia pelo deputado Davi Maia é uma fake news. Porque isso não fere apenas o deputado, mas o parlamento como um todo. Quer dizer que todos nós, deputados, ao apurarmos fatos que recebemos de todos os cidadãos alagoanos, de todas as alagoanas, vamos estar com o crivo ou com a espada no nosso pescoço de que vamos ser acusados de estarmos proliferando fake news. Não é isso. O exercício da atribuição e da missão institucional do parlamento de fiscalizar não pode ser considerado, não pode ser de maneira nenhuma considerado fake news. Concordo quando o deputado Davi Maia fala sobre o fluxo de prioridade do LACEN. É uma dificuldade, infelizmente, da Secretaria de Estado de Saúde estabelecer fluxo, seja no LACEN, seja no atendimento dos pacientes contaminados com Covid, ou seja, dentro do próprio sistema de saúde. O fluxo é definido internamente dentro da secretaria, mas é necessário que esse fluxo seja propagado para que todos nós, alagoanos e alagoanas, possamos entender como funciona o atendimento dentro do sistema. Eu falo isso porque venho já há alguns dias, inclusive dentro da Comissão de Saúde, pedindo à Secretaria de Estado que faça a divulgação tanto do fluxo do tratamento do Covid, que foi feito
quando publicado uma orientação, que é justamente uma das indicações que apresentei, a orientação da Sociedade Alagoana de Infectologista, o governo publicou no Diário Oficial e adotou como fluxo de tratamento, mas, infelizmente, ainda não houve a adoção e a elaboração e publicização do fluxo de atendimento dentro da rede de saúde do estado de Alagoas. É necessário que fique definido, alguns gargalos existem, como já foi dito por mim na sessão anterior, é o caso de que quem encaminha para a internação só são as UPAs, volto a dizer, e vou repetir aqui o que falei ontem com o secretário Alexandre, esse mesmo fluxo de atendimento foi adotado no estado de Pernambuco e, infelizmente, as unidades de pronto atendimento colapsaram, porque você abre centrais de triagem, portas de entrada, mas essas centrais de triagem não conseguem encaminhar para os leitos de tratamento. Então, isso também coincide com a entrada dentro dos hospitais e dos leitos exclusivos de Covid de pacientes que já estão em uma situação grave e que não pode, inclusive, dificultando o tratamento com êxito. Isso também foi uma constatação de um estudo que foi publicado pela Universidade Federal de Alagoas a semana passada. Então, é importante que a gente possa fazer essas discussões no parlamento, ser um parlamento propositivo. O presidente, ao reconhecer esse papel do parlamento, faz com muita maestria, e eu tenho certeza que não vai ser diferente, que vai agir nesse sentido. Outro fato que aqui a gente precisa lembrar é que o LACEN passou por uma reestruturação. Se não tivesse acontecido problemas dentro do LACEN, a diretoria não tinha sido demitida. Muitas pessoas foram afastadas do LACEN. Então, a Secretaria de Saúde tomou conhecimento de fatos que devem ter acontecido dentro do laboratório e tomou providências. Então, isso é mais um indício, deputado Davi Maia, de que suas denúncias e a apuração que Vossa Excelência faz e os pedidos que Vossa Excelência faz ao secretário de Saúde têm indícios, né, de que são verídicas as denúncias, indícios, é preciso apurar, claro, e é esse o papel desse parlamento. Para finalizar, senhor presidente, eu quero apenas agradecer a aprovação das indicações feitas por mim, uma, inclusive, como falei, já foi atendida pelo Estado, que é a utilização do protocolo de atendimento, o protocolo de tratamento sugerido pela Sociedade Alagoana de Infectologistas. A outra indicação é a suspensão temporária dos empréstimos consignados, outros estados já estão fazendo isso, são os empréstimos que são descontados diretamente do salário dos servidores, então que isso há pedido que o governo do estado articule com as instituições financeiras para que possa suspender o desconto automático desses empréstimos do salário dos servidores, a pedido, claro, para que os servidores possam ter uma maior disponibilidade financeira nesse período de enfrentamento da pandemia do Covid-19. A outra indicação é com relação às duas encaminhadas com cópia ADEAL, com relação ao CISB, que nós já falamos isso quando da aprovação da lei da parceria público-privada do Matadouro de Viçosa, do sistema, a equivalência do sistema alagoano de inspeção sanitária com o sistema federal. É necessário caminharmos com isso, e aqui eu faço esse apelo, porque é possível que a ADEAL trabalhe nesse sentido, mesmo nesse período de pandemia, porque isso pode ser feito. Muita coisa é burocrática, muita coisa pode ser feita, inclusive, no regime de home office, além da implementação, deputado, e aqui eu chamo a atenção do deputado Paulo Dantas, da legislação que essa casa discutiu e aprovou, construiu conjuntamente com a ADEAL e com o governo do estado, que fala sobre a produção de produtos de origem animal, a produção artesanal de produtos derivados lácteos, importante para a nossa bacia leiteira, importante para o escoamento dessa produção. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos os pares pela aprovação dessas indicações. Muito obrigada. Deputado Francisco Tenório retornou. Clica aí. Ok. Então, não temos mais oradores inscritos. Em explicações pessoais, convoco os senhores deputados para amanhã,
Sessão ordinária, horário regimental. Agradeço a presença de todos. Encerro a presente sessão. Muito obrigado.